Graça e paz, meus amados irmãos. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o que é ser ímpio. Qual a característica de um ímpio? Porque muitas vezes nós colocamos esse termo que a Bíblia utiliza e as pessoas muitas vezes acham que nós estamos sendo arrogantes. Mas eu gostaria de mencionar aqui para os irmãos que o termo ímpio, eu tenho aqui essa Bíblia muito boa, palavra-chave. Aqui nós temos compreensão dos termos no grego e no hebraico. Por exemplo, quando a Bíblia diz lá da parábola das 10 virgens, 5 delas eram nécias e 5 delas eram prudentes. Essa palavra prudente tem uma conotação de promenismo, que é uma disposição mental para tal. Ou seja, é como Paulo fala lá em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Mas ele diz assim: com o meu corpo eu estou reduzido à escravidão do pecado, mas com a minha mente eu luto por servir e por estar enquadrado na lei de Deus. Então, isso quer dizer que aqueles que verdadeiramente são de Deus, eles se esforçam para andar nos caminhos do Senhor. Há uma disposição para isso. Enquanto o ímpio, nós vamos ver que é totalmente o contrário. Então eu quero aqui trazer algumas orientações que a própria palavra nos dá. Amém? Aguenta só um pouquinho. Vamos tentar não fazer um vídeo longo. Embora nós temos que ter um pouco de disposição para que quando nós realmente estivermos ouvindo, o Senhor Jesus fala lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque reconhecem a voz de Cristo pela palavra. Em nenhum momento nós devemos nos basear pelos nossos próprios pensamentos, e em nenhum momento nós devemos nos basear pela opinião, até mesmo de cristãos. Se isso não estiver fundamentado, muito bem fundamentado na palavra, dentro do seu texto e contexto, dentro da direção bíblica, é só isso que vai valer. Amém? Então, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço. Então, só vamos realmente compreender a palavra de Deus por obra e graça do Espírito Santo para aqueles que meditam nas Escrituras. Fora isso, não há condições nenhuma de você compreender a palavra. Você não precisa fazer uma faculdade de teologia. Você precisa de submissão ao Evangelho, buscar em oração, mas acima de tudo, respeitar o que está escrito, como Jesus disse, como o apóstolo Paulo falou na dispensação, lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. A única coisa que vai valer é isso. Acreditem, eu estou falando com fundamento bíblico. A única coisa que vai valer, como o Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 8 a 11, como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1, 22 ou 2 Pedro 1, 19, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17, a única coisa que vai valer é a valorização que nós damos à palavra de Deus. Podem acreditar. E essa palavra, ímpio, ela está aqui nessa Bíblia, no termo do grego, diz assim: um adjetivo derivado do privado, adorar, venerar, ímpio, iníquo. Quando se fala de iniquidade, o Senhor Jesus diz assim em Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade ela já é um estado. A pessoa ela já está envolta por aquilo. Quando o apóstolo Paulo se refere ao anticristo, falando sobre o iníquo, aquilo já faz parte dele. Então o ímpio ele já está totalmente envolvido pela iniquidade. A iniquidade é tudo que é contra Deus. Ela é uma blasfêmia, ela é um insulto, ela é como o termo é usado aqui, um profano. E aí a Bíblia diz lá em Ezequiel 22, 26, que não fazem diferença entre o santo e o profano. Nós vemos isso nas redes sociais. Uma pessoa coloca uma mensagem pornográfica e logo na sequência ela coloca uma mensagem bíblica. Então não se faz diferença entre o santo e o profano. E tem muitos cristãos curtindo isso. Tem muitos cristãos passando por cima de muitas coisas como se fossem normais. E esse que é o problema.
A conotação de ímpio é isso. Muitos cristãos, eles ficam revoltados, né, quando a gente fala sobre ímpio. Só que a conotação de ímpio é essa que eu já dei e que a Bíblia fala. Só que muitos cristãos ficam revoltados dizendo assim: você não pode julgar quando eles mesmos não têm certeza se eles são ímpios ou não. A Bíblia diz assim: nem todos de Israel são israelitas. O Senhor Jesus disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A palavra diz: estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Certos indivíduos se introduziram no vosso meio e com dissimulação vem tentando corromper a igreja. Esses muitos cristãos têm valorizado pensamentos de ímpios. E a Bíblia diz assim: não é bom ter respeito à pessoa do ímpio. O que isso quer dizer? É que essa palavra dele, a colocação de um ímpio não pode ter peso na direção da vida de um cristão. A Bíblia fala para homens e mulheres, os homens. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 29, que nós temos que ter pessoas da fé bíblica, ou como os heróis da fé, como exemplo para as nossas vidas. Para as mulheres, a Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 1 a 4, que elas devem se ataviar, como se ataviavam as mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as mulheres dos heróis da fé, que também eram heroínas. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 6, verso 11, que nós devemos imitar esses exemplos que nós temos na fé. No Salmo 15 fala quem vai habitar no Monte Santo de Deus. Aquele que tem aos seus olhos o réprobo, por réprobo, o desprezível. O que quer dizer? Por desprezível o réprobo. O que isso quer dizer? Existem pessoas que pelos seus frutos nós reconhecemos se são cristãos ou não. A palavra diz. E aí a Bíblia diz que ele é reprovado por Deus. Então nós não temos que valorizar a opinião dessas pessoas. Quantos cristãos estão valorizando as frases de efeito de ímpios, de pessoas blasfemas, de ateus, de ateístas, e estão achando que está tudo normal? Então a Bíblia diz que isso é um pecado. No Salmo 1 fala isso. Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assentam na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Não para ver qual a opinião. O que me importa é a palavra de Deus. Dá para entender um pouquinho? Então, ímpio e escarnecedor dá na mesma. Jesus falou que se todos de igual modo não se converter, vai perecer. Lucas capítulo 13, verso 1 a 5. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 1, que nós andávamos outrora na vaidade dos nossos próprios pensamentos, mas ele nos vivificou dando vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O que isso quer dizer? Que enquanto estávamos sem Cristo, éramos mortos. Podridão. Hoje estamos com vida. E pessoas buscam hoje, aqueles que se dizem com vida, buscam hoje conselho de ímpios, de mortos, para resolver questões da sua própria alma. Maldito o homem que confia no homem, um homem mortal. Diferente de você buscar conselho de pessoas cristãs. Está complicado o negócio, meus amados. As características do ímpio. Não tem a Bíblia como única regra de fé. Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 17,17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Pedro 1,22, santificando a nossa alma pela obediência à verdade. 2 Pedro capítulo 1, verso 19, temos, portanto, confirmado a palavra dos profetas, que é como uma candeia que vai brilhando em lugar tenebroso, até que a luz da alva nasce em vossos corações. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17, e que sabe as sagradas letras, desde a mocidade, que pode tornar-te sábio para a salvação, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para correção, educação na justiça e exortação, para que o homem e a mulher de Deus sejam aprovados por Deus. Tito capítulo 2, verso 11 e 14, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, educando-nos pela palavra de Deus, para que, renegadas as paixões mundanas, nós vivamos no presente século justa, sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a qual nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo se deu a si mesmo, para gerar um povo exclusivamente seu, pela palavra,
zeloso de boas obras. Atos 17:11. Mas os de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra de Deus com alegria e dia a dia examinam as escrituras para ver se as coisas realmente eram assim. Quem é o ímpio? Quem não faz isso? Salmo 10:4. O ímpio no seu coração não investiga, em todas as suas cogitações são que não há Deus. Romanos 1:18-21. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque a Bíblia diz que todos os atributos de Deus, tudo que é visível e invisível, e a palavra foi revelado, Deus se revelou através disso. Mas as pessoas então renegaram a Deus. Por isso são indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Isso é ímpio. E muitos cristãos estão buscando conselho de ímpios. Parabéns. Buscam as coisas terrenas, das quais, e aqui eu coloco, é impossível. A Bíblia fala lá em Mateus 6,19, Jesus diz claramente, não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 e 9, se tiver com que comer e com que vestir, ou seja, se você tiver o básico para ir vivendo, viva feliz na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, cumprindo o chamado para a igreja. Mas os que querem ficar ricos caem, vão se perder. Isso é tão claro e muitos cristãos não entendem isso. E estão buscando as mesmas coisas que os ímpios buscam. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, só pensam nas coisas terrenas. Se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Enquanto nós vemos crianças sofrendo com dores em hospitais de câncer. Enquanto nós vemos tantas pessoas precisando ouvir o Evangelho. E muitos cristãos tendo a mesma atitude de ímpios. Os recursos que vão possuindo, as metas, etc., eles amam isso. Eles amam. Eles amam tudo aquilo que Satanás apresentou para Jesus. A divindade do ser humano. Uma falsa divindade, poder, grandeza, riqueza, status. E Jesus diz, arreda Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. João Batista disse, importa que Ele cresça e que eu diminua em todos os sentidos. Cumprindo o chamado para a igreja. Estamos terminando. Baseiam-se em sua própria capacidade. O que se criou agora, esse negócio de inteligência emocional, equilíbrio, estratégia, comportamento humano. Toma vergonha na cara. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4,17, andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pessoas que estão sem a orientação de Cristo, da palavra, porque o dia mau vem. A Bíblia diz que o dia mau vem. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. E Satanás está sentindo muito prazer em ver que muitos crentes e ímpios estão se baseando na sua inteligência emocional. Vai nessa, meu camarada. Vai que você vai ver onde você vai parar. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus diz em João 15,5, vós sois a videira, eu sou a videira e vós sois os ramos. Como os ramos não podem produzir frutos por si mesmos, sem mim nada podeis fazer. Vai nessa. Vai nessa. A Bíblia diz em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, o homem, antropocentrismo, ele estava no centro, ele queria estar no centro, tirando Deus. A palavra mandala é uma palavra hindu que quer dizer o homem e o cosmo interligados, sem Deus. Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13, diz que o anticristo e o seu sistema, e muitos falsos cristãos, e cristãos que estão se perdendo, estarão inseridos nisso. E tem eles um só pensamento, confiantes em tudo aquilo que tem se apresentado na psicologia, na psicanálise. Não faz isso não, toma cuidado. O ímpio e cristãos que se dizem cristãos, mas que retrocedem, acabam sendo ímpios. Hebreus capítulo 10, verso 38, 39. O meu justo viverá da fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma. A alma que Deus não sente prazer naquela alma é porque ela já está envolta pela iniquidade e se torna então ímpio. Bom, Deus abençoe a tua vida, espero ter ajudado um pouco na compreensão.